colegas vereadores, vereadora, demais presentes, a minha saudação. Uma saudação especial aos nossos assistentes da JPTV. Venho à tribuna nessa data, nessa noite, em função da votação de um projeto de nossa autoria, projeto de lei do Legislativo, projeto número 11 de 2015, que diz o seguinte: denomina estrada Quede Norma Augustin um logradouro público. Artigo 1º. A via que tem seu início junto à Estrada Geral de Lajadinho, iniciando na estrada que liga Alfama à linha Catarina, até a Estrada Getúlio Vargas em Campo do Meio, passa a denominar-se Estrada Quede Norma Augustin. Artigo 2º. É parte integrante da presente lei o mapa com as delimitações da estrada. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. 7 de maio de 2015. O currículo, nós temos hoje aqui presentes a filha da dona Norma, como era conhecida, a professora Norma, a Sofia, o seu Gildo, o genro, a irmã, um sobrinho e uma sobrinha. Dados pessoais da senhora Quede Norma Augustin. Quede Norma Augustin, nascida em 13 de janeiro de 1972, filha de Carlos Adolfo Kettermann e Olinda Wadenpool Kettermann. É a terceira filha de uma família de 6 irmãs e um irmão. Natural de Lajadinho, neste município, foi casada com Hildo Auri Augustin, com quem teve 3 filhos. Jorge, casado com Márcia Augustin, residindo em Uberaba, Minas Gerais. Sofia, casada com Gildo Veríssimo da Silveira, residindo em Montenegro. E Mariane, divorciada, residindo em Porto Alegre. Foi professora do ensino fundamental no período de 1953 a 1981, ou seja, por 28 anos, na mesma escola, Escola Bárbara Eleodora, em Lajadinho, nesse município. Aposentou-se em 1981, faleceu em 7 de fevereiro de 1999, aos 67 anos de idade. E, curiosamente, deixou como substituta na sua escola a sua filha Sofia, que lá lecionou por 5 anos. Alguns dados da dona Norma, que era conhecido como Norma, não como Quede, professora Norma. Era uma pessoa muito querida na sociedade. Ela praticamente alfabetizou todos os atuais moradores do Lajadinho. Nós temos aqui o vereador Renato, o vereador Naná e talvez mais algum outro que eu não sei se conheceram, mas os dois eu sei que conheceram ela. Hoje à tarde, comentando com o senhor do Lajadinho, ele me disse: olha, ela tem uma história muito bonita, essa professora, na nossa localidade. Nós temos a história antes da professora Norma e a história depois. Eu fui aluno dela, ele me disse. Antes da professora Norma, a metade do tempo nós não tínhamos aula. Eram professores que vinham de fora. Nós íamos à aula de manhã até a escola, aí lá vinha um aviso, lá por 9, 9h30, olha, a professora não vem porque o filho adoeceu. E assim, às vezes, se passavam semanas, 2 ou 3 dias sem aula. Quando a professora Norma assumiu, isso acabou. Nós aprendemos a ler e escrever, bem assim ele me disse. Né? E quando ela assumiu, e são dados que a família forneceu, ela não era formada em magistério, não tinha formação em magistério ainda, mas na época era a pessoa mais capacitada da localidade para alfabetizar crianças, adolescentes e até adultos. Tá? Diz que tinha alguns marmanjos lá que não aprenderam a ler, que não queriam. E os pais diziam aqui, ó, vamos mandar para a professora Norma que ela dá um jeito nesses guris aí, né? E lá iam eles para a escola e aprendiam a ler.
Ela, no período de férias escolares, ela fazia aperfeiçoamento em magistério, tá? Sempre se atualizando. Era uma pessoa do local. Outro dado, quando ela assumiu, ela era de menor idade, como dizia no interior. Não era maior idade ainda, que na época era 21 anos, hoje é 18, né? Ela teve que ser emancipada para assumir. E assumiu no Lajadinho e lá se aposentou. 28 anos. Quando nós colhemos as assinaturas, tá? O abaixo-assinado, não houve nenhuma rejeição. Isso é muito difícil acontecer. Muito difícil. E sempre tem o Ari que não gosta do Pedro, que é denominado na estrada, usar o Ari e o Pedro, no caso, e um ou outro sempre, mas não merece. E olha, gente, aqui não houve nenhuma rejeição. Eu cheguei lá no empresário, ele não estava o filho, gurizão, 20 e poucos anos, talvez 30 anos. E eu comentei que eu digo, olha, eu queria conversar com teu pai, assim, né? Nós estamos botando, né? Mas deixa que eu assino, porque meu pai fala muito de bem dela. Eu a conheci, mas não foi minha professora. Um outro me disse, olha, eu assino, mas ela era muito braba. Tá? Eu até ri, disse para ele, digo, olha, deve ter sido porque tu era muito queridinho e muito obediente, né? E ele deu risada. Não, com certeza assino, a dona Norma merece. E assim, olha, foi unanimidade, por unanimidade, né? Um fato importante que hoje dos moradores do Lajadinho são pouquíssimos dos mais velhos, dos proprietários, que não passaram pela dona Norma, né? Alguns porque talvez quase regulavam em idade com ela, ou eram mais velhos do que ela. Mas muitos dos moradores atuais, os pais eram alunos e depois muitos eram os filhos alunos. Onde os filhos não eram alunos dela, muitos eram da professora Sofia depois, né? Essas são as considerações assim que eu acho importante que a gente deixe registrado aqui na Câmara, né? Acho uma homenagem muito justa. E por falar na dona Norma, né? Só abrir um parênteses também, eu conheci o seu Wildo. Seu Wildo, o marido, uma pessoa conhecida, era leiteiro, tá? Era, na época, praticamente o ônibus da região. O que se fazia no interior? Pegava carona com leiteira, não tinha, né? Carro pouquíssimos tinha, né? Eu, inclusive, várias vezes fui caroneiro dele, tá? Era um gurizão, ia lá para o Lajadinho, então tinha que andar a pé, e várias caronas ele me deu, tá? Tenho certeza que será um projeto aprovado por unanimidade. Na CGP, quando largamos, inclusive antes de entrarmos com o projeto, consultamos os vereadores e todos concordaram. Então tenho certeza que na votação será aprovado por unanimidade. Por hoje era isso, um abraço a todos.